Bom, colegas, então vamos lá, né? Já estamos em sete aí. Vamos lá, vamos gravar vamos fazer nossa vista de prova, tudo bem? Então vamos lá. Foram cinco questões objetivas, né? Cinco questões objetivas e duas questões abertas, né? Então nós vamos fazer a análise de cada uma. Na verdade, eu estou aqui com uma prova que eu fiz geral. Então, na verdade, eu não sei aí se está certa a ordem. Então, eu vou pedir que vocês me acompanhem, né? Ver se está certo a ordem, porque eu fiz uma prova para o período matutino, outra prova para o período noturno. Mas vocês me acompanhem se foi a questão de vocês, tá? As provas foram embaralhadas, enfim, na verdade, talvez não siga esta mesma ordem, tá? Mas eu vou comentando com vocês e vocês, por favor, me interrompam a qualquer momento, me indaguem, me questionem, tá bom? Se for o caso, a gente considerar ou desconsiderar a questão, o momento de vista de prova é para isso, e né? Eu digo a vocês que eu não quero mais que eu não quero mais que seja realizada uma prova e não seja feita então a sua vista de prova, né? Então todas as provas nós vamos fazer à vista, tudo bem? Então vamos lá. Vamos à primeira questão aí, vamos analisar cada uma dessas questões para ver se está correto, se não está. Primeira questão, todas relativas à prova, né? Então a primeira questão ela fala assim: talvez esteja invertido para vocês aí a sequência das questões. Mas diz assim: a prova no processo penal incumbirá a quem alega. Contudo, é correto afirmar, não sei se vocês têm ela impressa ou não, mas vamos lá, né? Eu até poderia ter enviado para vocês, né, para que vocês pudessem ter. Peço desculpas, depois eu envio para vocês novamente para facilitar, né? Eu podia ter enviado anteriormente para que vocês possam ter, né? Mas vamos lá. A prova no processo penal incumbirá quem alega. Contudo, é correto afirmar. Vamos conversar sobre cada uma delas. É verdade. O Código de Processo Penal, no artigo 156, ele determina que o ônus da prova, ou seja, aquele que deve provar, é aquele que alega. E no caso, quem alega em matéria de ação penal pública, quem alega na denúncia crime, aqueles requisitos lá contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, é o Ministério Público. Nós vimos isso, né? Então vamos ver quais são as alternativas que são consideradas correta ou a correta, enfim, né? A letra A talvez esteja invertido para vocês. As provas derivadas daquelas consideradas ilícitas são sempre válidas, né? Então, as provas derivadas daquelas consideradas ilícitas são sempre válidas e devem ser recepcionadas sem ressalvas. Não, não é isso que diz o Código de Processo Penal, né? O Código de Processo Penal, então ele vem lá no artigo 157, em seu parágrafo primeiro, e diz que são inadmissíveis as provas derivadas das provas ilícitas, né? Então a letra A, ela está equivocada. A letra B, quando a infração deixar vestígios, a confissão do acusado supre o exame de corpo de delito. Não, né? A confissão do acusado, ela não supre o exame de corpo de delito, né? É importante entender que quando o código traz, ele tem um capítulo que ele fala da confissão, né? E ele fala no artigo 197, ele deixa bem claro, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, né? Então me interrompa a qualquer momento. Então essa também não pode ser considerada uma alternativa correta porque está em desacordo com o texto legal, tá? Então, na verdade, a confissão não supre, ela não tem que estar vinculada aos outros elementos de prova, tá bom? Letra C. O juiz de ofício não pode ordenar a realização de provas antes do início da ação penal. Poxa vida, né? O teor do Código de Processo Penal, e colegas, provas de processo penal é assim. É teor mesmo, é letra do Código de Processo Penal, eles invertem como eu fiz agora. Então, o próprio Código de Processo Penal, ele estabelece, né, e ele deixa bem claro isso, dá uma olhadinha comigo, lá no artigo 156, no seu inciso de número 1, que o juiz pode ordenar as provas mesmo antes de iniciar a ação penal. E a alternativa fala que não pode, né? Então, ela está também equivocada.
A letra D, talvez esteja invertido para vocês, ela diz: o juiz pode determinar no curso da instrução a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante da causa. Essa alternativa está totalmente correta, né? Quem assinalou essa letra, eu não sei como que ela vai constar para vocês, ela está correta. E a letra E, a prova ilícita poderá ser utilizada somente pela acusação? Jamais. Uma prova ilícita não pode ser utilizada, né? Uma prova ilícita não pode ser utilizada, né? O professor Nestor Távora, que diz em sua obra que uma prova ilícita poderia ser utilizada em uma linha defensiva. Mesmo assim, ele é um ponto isolado na doutrina, né? É um ponto isolado na doutrina. Tudo bem essa pergunta aí? Alguma indagação sobre ela? Não? Tranquilos? Podem me indagar a qualquer momento. Eu não sei se eu gostaria que alguém só falasse assim: oi, professor Lucilo, para ver se o meu som tá bom. O som tá bom. Oi, professor. Tô ouvindo. Tá ficando um pouco. Não sei se é minha internet. Tá bom aqui. Aqui tá normal. Pra mim tá ótimo. Não tô ouvindo. Som pra mim tá ótimo. Ah, tá. Agora eu vou. Fala agora, colega, por favor. Deixa eu ver se eu liberei aqui. Aqui o som tá bom. Vê se vocês conseguem desativar o som e falar comigo, fazendo um favor. Tá ouvindo? Eu não tô ouvindo. Tá ouvindo, professor? Professor? Não, sinceramente, não tô ouvindo. Não tá aparecendo som pra mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se... Ah, tá. Meu som tá desligado. Só um pouquinho. Deixa eu só ligar meu som aqui. Pera aí. Aí, vamos ver. Por favor, falem comigo aí. Alguém fala comigo. Aí, beleza. Tô ouvindo agora, tá? Maravilha. Meu som tava desligado. Peço desculpas aí pela minha ignorância, tá? Tá ligado o meu som agora, tá bom? Agora eu tô ouvindo vocês, tá? Beleza em relação a essa primeira questão? Tranquilos? Bem tranquila, né? Espero que todos tenham acertado aí bem tranquilo. Era o teor do Código de Processo Penal, bastava aí um pouquinho de atenção, tá bom? Beleza? Se nem tiver nenhuma indagação, passamos então para a segunda, que deve estar perdido aí para vocês. Mas vamos fazer a vista de prova uma a uma. A segunda questão fala assim: em relação à prova no processo penal, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, em relação à prova no processo penal, é correto afirmar que... Letra A. Talvez para vocês esteja divertido. Com certeza estará. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, o juiz substituirá o referido exame pela prova ilegítima. Tem nada a ver. Isso é um absurdo, né? Tem nada a ver essa questão. Essa questão aí está em total desacordo com o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não fala isso em nenhum momento. Outra coisa, né? Prova ilegítima é aquela prova em que acontece a desobediência do prazo para a produção de prova. Prova ilegítima, por exemplo, é você levar uma prova ao tribunal do júri sem obedecer aquele prazo lá 3 dias antes do júri, antes do julgamento. Isso é prova ilegítima. Ela pode acontecer, porém ela tem um prazo para que seja apresentada. Então, nada a ver essa alternativa. Letra B. A autópsia será realizada até 6 horas depois do óbito. Até 6 horas? Não, né? O Código de Processo Penal não fala isso, ele fala depois de 6 horas, né? Embora tenhamos entendimento já das perícias realizadas, eu disse para vocês em sala, que a perícia pode ser realizada imediatamente, mas ela não tem que ser realizada até 6 horas após a morte. Tudo bem? Essa autópsia? Maravilha? Letra C. O interrogatório do réu preso será obrigatoriamente em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido ou por sistema de videoconferência. Vamos dar uma olhadinha o que diz o Código de Processo Penal? Então ele começa lá no artigo 185, né? E o parágrafo 1º vai retratar isso aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Diz assim, ó: o interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, não é isso que diz a alternativa?
será obrigatoriamente em sala própria, né? É isso que diz o parágrafo primeiro? Não, ele fala assim, será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidos a segurança do juiz ou membro do Ministério Público. Então, obrigatoriamente, não. Tem que estar sendo garantido, então, aí, né, a proteção, né, tanto do magistrado quanto do Ministério Público. Então, essa alternativa está em desacordo com o que está elencado lá no 158 em seu parágrafo 1º. Tudo bem? Beleza. Letra D. A confissão ela é divisível e retratável. Nossa, esse é um teor claro do Código de Processo Penal e ele diz justamente isso. Quando ele trata da confissão, né? Ele trata da confissão, isso é importante entendermos, né? Ele fala justamente isso, né? O artigo 200, né, 200 do Código de Processo Penal, ele diz lá, a confissão será divisível e retratável. Então, a alternativa correta aí, né, é a letra D, ou seja, a confissão ela é divisível e retratável. A outra alternativa, havendo mais de um acusado, serão interrogados conjuntamente? Negativo. Não é isso que diz o Código de Processo Penal, né? O Código de Processo Penal, ele diz que, na verdade, elas são ouvidas separadamente, né? Separadamente. Não é isso? Beleza? Bom, essa próxima questão teve até alguns alunos comentaram comigo, eu me lembro aí, acho que do Gustavo ter comentado, do Cleosmar ter comentado, né? Não me lembro quem mais comentou comigo. Professor, seria uma questão de dupla alternativa, acho que quem mais? Alguém comentou comigo também, não me recordo. O Tarso também comentou. Seria uma questão com dupla resposta correta, professor, né? Vamos analisar. Se for, não teria problema algum, né? A gente, na hora de colocar a prova, a gente coloca lá várias questões lá, às vezes acontece mesmo, tá? Então vamos ver essa questão aí. Essa questão começa assim, ó. Segundo o Código de Processo Penal, acerca das provas, assinale a alternativa correta. Então a questão começa, segundo o Código de Processo Penal, acerca das provas, assinale a alternativa correta. Então ele diz assim, vamos começar lá, vamos analisar uma a uma. Na falta de perícia oficial, o magistrado poderá utilizar em sua decisão final, para demonstrar a materialidade do delito que deixou vestígios, a prova, a perícia realizada e firmada por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior, com conhecimento e habilitação técnicos relacionados. Jamais. Ele não pode fazer isso, utilizar isso, né? Não considerar e utilizar uma pessoa, ele não fala isso, né? Ele não fala dessa forma. Na falta de perícia oficial, ele vai elencar 2 peritos não oficiais. É isso que traz o artigo 159 do Código de Processo Penal, né? Ele não fala que é um apenas. Bastava uma leitura atenta do 159. Próxima alternativa. A prova ilícita, inadmissível, uma vez constante nos autos, nele permanecerá para que o magistrado e o tribunal valorizem ou não. Ela já começa maluca. Jamais uma prova ilícita não pode ser permanecida nos autos, né? Então ele começa já trazendo um erro absurdo na alternativa. Uma prova ilícita, ela, na verdade, ela tem que ser extirpada, ela tem que ser retirada do ordenamento, tá bom? Dos autos, na verdade, tá bom? Letra C. É vedado ao próprio magistrado proferir sentença quando tomar conhecimento de conteúdo de prova declarada inadmissível. Aí que está, vamos lá. O magistrado que tomar conhecimento de prova declarada inadmissível, ele pode julgar? Ele não pode, né? O Código de Processo Penal, ele é claro, ele é categórico em justamente reconhecer que, neste caso, né, o magistrado que tomar, né, parte, que reconhecer, então, esta prova, né, este magistrado, então, ele não poderá, né, proceder o julgamento. É isso que está no Código de Processo Penal. Tranquilos? Então, a princípio,
essa letra C, ele não pode realmente proferir sentença, é uma alternativa estritamente correta. Ela está correta sem nenhum equívoco. Porém, os colegas me indagaram que teria outra alternativa correta que vamos passar a analisar agora. Tudo bem? Então, essa está correta, né? Quando um professor faz uma questão, ele já imagina, ele já faz, né? Imaginando qual é a alternativa correta. Eu fiz imaginando sendo esta correta, mas pode ser que tenha outra. Vamos analisar a próxima. Letra D. A previsão de interrogatório do réu por videoconferência afastou a possibilidade de tomada de depoimento das testemunhas por essa metodologia de busca de prova. Negativo. Isso não afastou coisa nenhuma. Pode acontecer, o Código de Processo Penal não fala isso. Em nenhum artigo, nenhum dispositivo ele traz essa informação. Agora, os colegas me indagaram que essa outra alternativa também estaria correta. E aí eu passo a analisar com vocês, né? Não tem problema nenhum essa análise. Vamos lá. Ele fala assim, vários marcaram essa alternativa como correta. São admitidas as provas derivadas das ilícitas, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vamos olhar o que diz o Código de Processo Penal, se ele fala justamente isso? Lá no 157, em seu parágrafo 1º, ele diz assim: são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Beleza, né? Então ela diz que são admitidas. Aí ele prossegue: salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade. Salvo quando não... Então, na verdade, a questão, ela também, a alternativa também está correta. Então, assiste razão, né, aos colegas que marcaram, que assinalaram essa alternativa, né, eles também estão corretos. É a alternativa E na minha prova, talvez você tenha sido outra alternativa. Então, eu vou considerar essas duas alternativas como alternativas corretas, tanto a letra C quanto a letra E. Talvez esteja para vocês de outra forma. Se porventura não for possível no portal considerar duas alternativas, eu anulo a questão, não tem problema nenhum, tá? Parabéns aos colegas que identificaram o equívoco da questão e me avisaram, né? Não tem nenhum problema, não existe nenhum problema que um professor anule uma questão, isso não tem problema nenhum. Eu fico feliz porque demonstra a atenção de vocês, demonstra que vocês leram as questões, né? E conseguiram identificar isso. Tá bom, colegas? Tranquilos? Podem me indagar a qualquer momento aí. A vista de prova é o seu momento, né? É o seu momento. E o professor é obrigado a ouvi-lo, né? E a explicar se ele entender de forma diversa. Tudo bem? Professor, pois não. O senhor pode repetir a questão que o senhor falou? Posso. É aquela questão, Tasso, acho que até que você falou comigo também. Aquela questão da prova, que diz assim: segundo o Código de Processo Penal, acerca das provas, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos considerar, né? Nós vamos considerar a letra C, no seu caso deve estar invertido. Nós vamos considerar a alternativa, que diz assim: é vedado ao próprio magistrado proferir sentença quando tomar conhecimento do conteúdo de prova considerado inadmissível. Considerar, e vamos considerar também, são admitidas as provas derivadas da ilícitas quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. O Gustavo, inclusive, me enviou isso perfeitamente, corretamente. Tá bom? Considerar as duas. Se o portal não admitir, questão anulada, reverto a pontuação para vocês dela. Show de bola? Beleza? Obrigado, professora. Eu queria saber era outra mesmo, porque eu não tinha muita certeza dela. Não, mas eu considero, tá? Eu considero sim, não tem problema, eu considero as duas, tá? Obrigado. Vamos mais aí. Bom, vamos mais uma. Em se tratando de provas no processo penal, assinale a alternativa correta. Em se tratando de provas no processo penal, assinale a alternativa correta. Se o ofendido for intimado para prestar declarações e não comparecer, ficará sujeito ao pagamento da multa. O ofendido
O ofendido tem isso? Então vamos lá. O ofendido, então, o Código de Processo Penal traz lá o ofendido do artigo 201, né? Ele traz lá o artigo 201 e ele vem trazendo o 201, ele traz todas as situações, né? Então, ele não traz, na verdade, nenhuma situação do artigo 201 referente, então, à multa, né? Então, ele não fala a multa, não é você que vai criar. A multa, para quem não comparece, é da vítima, né? Que nós não estudamos ainda, mas o ofendido não tem essa multa se ele não comparecer. B, porque ele não é testemunha. B, se o ofendido for intimado para prestar declarações, poderá eximir-se de fazê-lo, desde que o requeira, sem consequências nocivas para a sua pessoa. Nenhum dispositivo do Código de Processo Penal está dizendo que o ofendido pode se recusar a depor, né? O artigo 201 ele não traz esse dispositivo, né? Então, ele não traz dessa forma, eu não poderia assinalar. Letra C. Se o ofendido for intimado para prestar declarações e não comparecer, sem motivo justo, poderá ser conduzido coercitivamente, ou seja, coerção, né? Essa alternativa está perfeitamente correta, alinhada, né, com o Código de Processo Penal. Está perfeitamente correta, ok? Letra D. O ofendido não será intimado para... Jamais o ofendido será intimado para prestar suas declarações em juízo, né? Uma vez já tê-las realizado na fase de inquérito policial. Jamais ele vai prestar novamente em juízo suas declarações, tá? Letra E. Se o ofendido não comparecer por motivo injustificado, ser-lhe-á decretada a prisão preventiva. Não. Em nenhum momento o Código de Processo Penal fala isso, nem mesmo os requisitos autorizadores da prisão preventiva contidos no artigo 312 e 313 mencionam tal dispositivo. Então, a alternativa correta desta questão é o ofendido. Então, se o ofendido for intimado para prestar suas declarações e não comparecer sem motivo, poderá ser conduzido coercitivamente. Tudo bem? Maravilha? Acertaram? Espero que sim, né? Espero que sim. Então vamos lá. Essa última questão, que eu estou na dúvida, qual foi que eu perguntei para vocês? Alguém teria essa última questão para eu passar para vocês aí? A quinta questão, alguma que eu não sei se é justamente essa. Assinale a alternativa correta, é essa? Alguém saberia me dizer, só para eu procurar? É essa, colegas? Assinale a alternativa correta? Sim ou não? Alguém está com a prova aí para saber? Hã? É essa mesmo? Sim? É, né? Assinale a alternativa correta? É essa, não é? Diz assim. Não sei se é essa ou se é a sexta. No tocante à prova, o juiz. É essa? No tocante à prova, o juiz. Eu não me recordo essa alternativa, né? Mas eu olho para vocês na próxima aula, eu falo qual que é essa questão objetiva. Tá? Não me recordo se é essa, porque tem várias outras aqui na sequência. Eu não estou com a prova ficou gravada no meu computador lá na FACIP, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos às duas questões subjetivas. As duas questões, então, subjetivas, duas questões abertas aí da prova, né? Eu não me recordo qual é, peço ajuda a vocês aí. Vê se uma delas é essa daqui. Determinado representante do Ministério Público resolveu colher as declarações de determinada testemunha em seu gabinete e, posteriormente, requereu a juntada do termo nos autos. É possível? Justifique e fundamente sua resposta. Foi essa aí, não foi? Foi, colegas? Sim ou não? Tem que ter alguém com memória boa aí. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que não. Não tem problema. Eu vou responder tanto as da manhã quanto as da noite. Não tem problema nenhum, né? É bom que fica para nossa cabeça. Não tem problema. Vamos lá. Determinado representante do Ministério Público resolveu colher as declarações de determinado testemunho em seu gabinete pessoalmente. Requereu a juntada do termo nos autos. É possível? Então vamos lá. Não é possível. Uma prova, ela só pode ser apresentada mediante o contraditório judicial. Essa prova não é admitida em nenhuma hipótese, né? Essa é a chamada prova anômala. Prova anômala.
não é admitida. Ela tem que passar sob o crivo do contraditório judicial, tá bom? Mais uma pergunta, não sei se foi de vocês ou da noite. Mais uma pergunta. Ao realizar determinado interrogatório judicial, determinado magistrado não advertiu o acusado acerca do direito de ficar em silêncio e não possibilitou uma conversa reservada com o defensor antes do interrogatório, fundamentando que o Código de Processo Penal possibilita que seja realizado em ato posterior. O magistrado agiu corretamente? Agiu em total desrespeito ao Código de Processo Penal. Essa decisão dele é uma decisão nula, é uma decisão nulificada. Primeiro, o Código de Processo Penal é claro, ele deve advertir o interrogatório, o interrogando antes, e ele deve possibilitar a conversa reservada com o seu defensor, sob pena de nulidade, né? Então, isso aí não é possível. O artigo 185, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, ele garante essa conversa prévia e reservada com o defensor. Então, essa sentença, ela é nula, porque ela está em desacordo com o Código de Processo Penal. Show de bola? Essa aí foi a nossa. Mandou na lata aí? O 185, em seu parágrafo 5º, uma sentença nula, uma sentença suicida por parte do magistrado, nulidade da sentença. Ok? Mais uma. Determinado magistrado, ao proferir uma sentença absolutória, ou seja, que vai absolver, não reconheceu o laudo produzido pelo perito oficial, uma vez entender diversamente do que foi produzido. É possível isso? É sim. O artigo 182 do Código de Processo Penal permite que o magistrado discorde, rejeite, no todo ou parcialmente, o laudo pericial. Lembram lá? Por quê, professor? Porque vigora no Código de Processo Penal o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Tá? Também entendeu que o ônus da prova não foi demonstrado pelo representante do Ministério Público. Bom, se o ônus da prova é de quem acusa, não foi provado pelo Ministério Público, neste ponto, o juiz agiu corretamente. O próprio teor do artigo 156, quando ele determina que o ônus da prova é de quem acusa, então, se ele não demonstrou, o juiz absolveu. É como indeferir uma petição inicial. Acabou. Se eu não consigo trazer a prova, um abraço, eu não vou considerar. O juiz agiu com maestria, com acerto nessa sentença absolutória. Tá? Não sei se foi de vocês, mas é bom que a gente já fez uma análise dela também. Tá? Mais uma questão, não sei se foi a de vocês. Se foi, vamos conversar sobre ela. Então, muita coisa para escrever aí, né? Mais uma questão aberta. Ao proferir determinada sentença condenatória, determinado magistrado reconheceu uma prova emprestada. Eu acho que essa caiu para vocês. Determinado magistrado reconheceu uma prova emprestada, sem observância do contraditório. Primeira questão, primeira pergunta. É possível? Jamais. Uma prova emprestada é possível, mas ela tem que obedecer obrigatoriamente o contraditório judicial. Ou seja, falou a acusação, falou a defesa. Obrigatoriamente. Tá? Também reconheceu uma prova que foi produzida de ofício antes de proferir a sentença. Uma diligência no sentido de realizar uma perícia que considerava imprescindível. O magistrado, então, determinou uma perícia de ofício, ela foi realizada e ele a considerou. Então, eu pergunto, nessa segunda indagação da questão, o magistrado agiu com acerto. No primeiro, ele agiu de forma incorreta, porém, no segundo, ele agiu de forma correta, uma vez que o próprio teor contido no artigo 156, em seus incisos, possibilita, então, que ele possa produzir esta prova de ofício. Então, a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa ela é uma afirmativa verdadeira. Tudo bem, colegas? Então, tranquilos aqui? professor, Pois não.
Então, quem colocou isso aí, que a primeira está errada e a segunda está certa, Não, aí valeu sim. a questão? Inverteu, ganhou um pedacinho dela, né, Gustavo? Ganhou parcialmente. Não errou totalmente, ganhou parcialmente a questão. Tá? Ganhou metade da questão. Tá bom? Tranquilos? De verdade? Tenho certeza que aqueles alunos que assistiram às aulas e tiveram muita atenção no Código de Processo Penal, é assim que caem as provas da OAB, viu, colegas? É desse jeito, tá? Essas questões que foram perguntadas a vocês foram todas questões que já caíram em exames da OAB e eu as modifiquei, tá? Então, é desse jeito que cai questão de processo penal na prova da OAB. Tranquilos? Mais alguma indagação? Não? De verdade? Vamos que o momento é agora. Sem nenhuma indagação, certeza? Então tá bom. Eu gostei da prova, professor. Gostou? Achei É desse jeito, Tarso. A prova de processo penal, ela tem uma linha diferente das demais, inclusive de penal. Ela cai desse jeito na prova, tá? Inclusive na prova da OAB em concursos públicos, tá bom? Bom, colegas, não vou iniciar uma matéria nova agora, vou deixar para o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, nós vamos então, no nosso próximo encontro, nós vamos... Opa, perdão. Oi, colega, estão me ouvindo, né? Desculpa aí. No nosso próximo encontro, vamos iniciar prova testemunhal, tá ok? Nosso próximo encontro, nós vamos então em prova testemunhal, tá beleza? Tranquilos? Então, próxima terça-feira, próxima quarta-feira, aguardo vocês para começarmos prova testemunhal e aí, a partir desse momento, já estudarmos prisões no Código de Processo Penal. Tranquilos? Maravilha? Grande abraço a vocês. Aproveitem. Todo professor vai ter que fazer vista de prova com vocês, tá bom? Valeu, professor. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Até a próxima.